Não, minha mamãe filha. Oi meninas, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre pessoas em situação de rua. No início de agosto, a gente viveu um caso que nos marcou muito. Uma noite de agosto, que depois da gente sair de uma festa na UFES, que a gente resolveu comer algo ali perto. E a gente acabou conhecendo o Weber. Weber foi um morador de rua que nos abordou, pedindo se a gente tinha algum trocado para ele poder comprar um lanche. E como a gente não tinha, a gente acabou dando o nosso para ele. E foi aí que iniciou uma conversa que nos mudou bastante. Weber começou contando que ele tinha chegado nessa situação de rua porque no oeste catarinense, na sua cidade natal, tinha acontecido uma desaventura e um homem acabou assassinando a irmã dele. E ele, indignado com toda essa situação, resolveu fazer justiça com as próprias mãos e acabou assassinando o homem que matou a irmã dele. E isso fez com que ele fosse para a cadeia. E depois dele sair da cadeia, ele veio para Florianópolis e foi aí que ele acabou se tornando uma pessoa que vive nessa situação muito infeliz. Mas foi toda essa resiliência dele durante toda a história dele e a calma com que ele trata as coisas e a integridade dele em assumir o que ele fez, entender o porquê que ele fez e garantir suas ideias com tudo isso, que conquistou a gente, tocou a gente de um jeito que a gente nunca tinha sentido antes e nos despertou uma empatia muito grande com toda a história dele. Ele contou pra gente que ele também tinha um amigo que estava na mesma situação do que ele. E quando a gente tentou dar mais um cachorro-quente pra Weber, que era o que a gente tava comendo, ele falou que ia guardar para esse amigo dele, que provavelmente ele estaria com fome. E nesse ato de ajuda pelo amigo foi que fez a gente sentir que a gente acaba muitas vezes esquecendo de olhar pro outro lado que nos cerca. A gente acaba não saindo da nossa zona de conforto. Sim, e ele nos mostrou que não importa se você tem pouco, se você tem muito ou se você tem o mínimo para sobreviver, é muito importante você conseguir se colocar no lugar do próximo e querer o bem para ele, algo que muitas vezes isso não se vê na sociedade. Outra coisa que a gente sentiu também é que por mais que ele tenha apreciado muito a gente ter dado comida para ele, a gente acredita que o simples fato de a gente ter escutado o que ele tinha para falar e ter realmente se emocionado com o que estava acontecendo, eu acho que contou muito. Eu me recordo que teve uma hora que eu não conseguia parar de chorar e ele olhou para mim e falou assim, ó, não tem por que você chorar, eu tô bem, as coisas são assim. E isso mostrou como às vezes as pessoas elas têm muito mais força, muito mais otimismo e carisma do que muitas outras que a gente julga que são 1000 vezes melhores. Como por exemplo, no meio da nossa conversa, um jovem que ele estava de passagem com um grupo de amigos, ele nos abordou e perguntou se estava tudo bem, se ele estava nos perturbando ou algo do gênero. E a gente explicou que não, que era só uma simples conversa, sabe? Que as pessoas elas não veem a possibilidade de você conversar com pessoas marginalizadas como se fosse algo normal. E daí a gente até começou a se questionar o que é normal, qual é o conceito de normal nos dias atuais. Por que isso poderia não ser considerado normal? E foi o amor do Weber pela vida que fez a gente se questionar depois daquela conversa que o que a gente, como administradoras públicas, pode fazer para que essa situação mude. E foi aí que a gente começou a pesquisar e a gente viu que 800 pessoas em Florianópolis moram na rua e 80% delas usam drogas. E a gente percebeu que a maioria das medidas que o governo toma sobre isso e as políticas públicas são todas soluções de curto prazo. E a gente começou a se questionar quais poderiam ser as soluções a longo prazo que poderiam mudar essa situação. Uma outra coisa que chamou bastante atenção é como até a Má falou ali aquela hora do menino ter abordado, foi assim, a desumanização que eles veem. Eles não veem aqueles moradores de rua como pessoas. Elas têm sentimento, elas têm um psicológico e toda essa ignorância que trata as pessoas afeta os moradores em situação de rua. É uma questão que às vezes as políticas públicas não é só dar um emprego, não é só dar uma comida, é dar um amparo emocional também. Então só apenas sentar e conversar com a pessoa e ouvir o que ela tem a dizer é algo que às vezes vale muito mais do que, por exemplo, um cachorro-quente, como elas falaram. E até organizações aqui em Floripa começaram a surgir tentando dar uma solução para isso, né? Tem o exemplo do Floripa Social, que ele está tentando diagnosticar qual o perfil dos moradores de rua e formas de reintegrar eles na sociedade. Só que também isso é um pouco difícil porque não dá para especialmente tabelar, porque, por exemplo, alguns dados afirmam que a maioria dos moradores de rua eles estão aqui por propostas de trabalho que acabaram dando errado. Só que o exemplo que a gente conheceu já não era assim. Daí faz questionar, é regra ou é exceção?
sabe? É um contexto geral que ele é muito mais complexo do que realmente parece. E é algo que tem que ser visto com muito cuidado, tem que ir muito a fundo, algo que muitas vezes as políticas públicas elas não possuem interesse, porque isso não vai dar tanta credibilidade quanto investir em saneamento básico ou no transporte público, que são coisas que as pessoas veem muito mais do que coisas desse gênero, porque a sociedade ela já marginaliza eles, ela já não vê essas pessoas, eles simplesmente decidiram excluir esse problema. Então é algo que é bem questionável. E o nosso primeiro passo como cidadão agora é nos questionar de quem é esse compromisso e o que a gente pode começar fazendo para mudar toda essa história. E sobre esse problema de exclusão até mesmo das pessoas em situação de rua, algo que é bem perceptível, que já foi debatido em sala de aula, é a questão de outros municípios menores da região de Santa Catarina comprarem uma passagem de ida de moradores de rua daquela região para Florianópolis, para uma forma de solução de problema. Eles alocam o problema para outro lugar. Em Florianópolis a gente pode perceber muito, no centro mesmo, que existe uma quantidade exorbitante de moradores de rua lá e que a grande maioria não é de Florianópolis. Elas vêm e, às vezes, por falta de não ter documento, que eles acabam roubando também os documentos, uma forma de tirar a identidade dessa pessoa, tirar o direito dela de vir a Procurar ajuda ou pedir alguma coisa, sabe? É algo que a gente não vê, que a gente não sabe e que acontece. E é muito, muito, muito importante, um problema de uma urgência muito grande. A gente também acha importante ressaltar um ponto, que é como às vezes a compaixão ela aparece muito forte nessas situações, com pessoas que presenciam isso e realmente se importam, como por exemplo o Weber, ele nos contou que o par de sapatos que ele estava usando, ele demorou cerca de 2 meses para conseguir, e quem deu para ele foi um gerente de um determinado banco que sempre o via descalço. E também o fato de que, como ele ajuda o amigo dele também ajuda ele, sabe? São pessoas que, em meio a, às vezes, tantas coisas ruins, elas nos mostram o real sentido do que é a humanidade e de como as pessoas conseguem ser boas também. E a humanidade de nós mesmos como cidadão e o amor pela vida de Weber foram as coisas que nos fizeram perceber que para a gente mudar as coisas, a gente tem que começar por nós mesmos. Então começar a entender esse lado, começar a pensar qual é essa diferença, seu papel em tudo isso, é um bom questionamento. Uma coisa que também tem que ficar bem clara é que a gente tem que começar a ver isso como cidadãs, mas principalmente também como futuras administradoras públicas. De procurar medidas e formas de reintegrar essas pessoas nessa. Então, meninas, o vídeo é isso. Quem gostou, curte, compartilhe, se inscreve no canal. Deixa um like aqui embaixo. Alguns comentários sobre o próximo vídeo que a gente vai fazer seria legal também. Quem gostou, bate palma. E quem não gostou, paciência.